Vamos com ela, Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, já está conosco aqui nos estúdios. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia aos nossos ouvintes. Carol, hoje a gente fala sobre um tema que sempre rende muito, não é? Que são os erros que você e eu não devemos cometer nas nossas carreiras. O ouvinte pode estar se perguntando ou pensando, mas todo mundo erra, né? A gente, mesmo que estabeleça aí o que pode e o que não pode, vai acabar vacilando em algum momento. Mas tem, por exemplo, aqueles erros que são mais comuns e frequentes quando a gente está começando, né? Verdade, Ariane. Invariavelmente, nós vamos cometer erros durante a nossa carreira. E tem alguns que a gente precisa estar mais atentos. De fato, o começo de carreira tem algumas experiências que são mais marcantes. E, para vocês terem ideia, o IBGE aponta que 30% dos jovens entre 18 e 24 anos não conseguem emprego ou por falta de experiência ou por falta de maturidade. Então, as dicas elas estão exatamente focadas nesses dois pontos, por incrível que pareça. Primeiro é deixar de ter experiência prática de um estágio, de um primeiro emprego, do mão na massa, para depois de formar. Depois que eu formar, eu vejo. Ter uma estagnação de início de carreira. Então, a chance de não conseguir uma colocação após a formatura é muito alta. Porque esse mão na massa, esse fazer, o que a gente chama de treino profundo, é o que torna a gente expert, seniores, referências. E as empresas que contratam jovens, eles querem ver qual é o movimento que você está tendo. Você não conseguiu um emprego, mas você está tendo um trabalho de voluntariado, você fez parte de uma empresa júnior, você faz parte de pesquisa de extensão na universidade, de algum projeto fora, empreende de alguma forma, ajudando a família. O que você faz? O que você coloca a mão na massa? Então, essa é a primeira dica. Não deixe para colocar a mão na massa depois de formar. A gente precisa fazer isso junto. E a segunda, para quem está começando carreira, né, um erro que a gente não pode ter e que é muito comum, é nutrir uma expectativa de que vai conseguir algo porque merece. A ideia de que uma contratação, uma promoção, um salário vai vir unicamente por mérito. E mérito não é um único critério. Precisa existir um cargo disponível, um orçamento disponível, a necessidade de um profissional como você naquele momento na organização. Então, a gente, às vezes, ainda está num momento imaturo da carreira e tem expectativas que não vão, que vão se frustrar. Com o tempo, a gente vai começando a balancear isso. Talvez eu mereço, né? Eu mereço esse aumento, eu mereço essa promoção. Isso. Sim, merece, mas não é só isso que está em jogo, né, Carol? Exatamente, é exatamente isso, tá, Diego? Então, para começo de carreira, eu acho que essas duas dicas são bem relevantes. Muito bom, muito bom. Carol, e tem aqueles erros que a gente costuma dizer assim, todo mundo erra, pode acontecer, mas não deve acontecer. Esse erro não pode ser cometido, né? E aí não é só para quem está no início da carreira, para quem está no meio também, aqueles mais maduros, com mais experiência. Que erros você diria que todo mundo deve ficar mais atento para não cometer? Bacana, vou falar aqui de erros que são mais comuns, tanto para meio de carreira quanto para profissionais mais seniores, mais maduros. Meio de carreira é muito comum a gente receber profissionais que se estagnaram, não olharam para o mercado porque ficaram confortáveis naquela posição que eles estavam. E o olhar para o mercado aqui, a gente não está falando de necessariamente mudar de emprego, mas o olhar para o mercado para identificar também competências que você precisa adquirir para ser sempre empregável. Existe a diferença entre você ter um emprego e você ser empregável. E a pergunta é, se hoje eu saísse dessa posição, eu seria empregável? Eu conseguiria uma posição com mais ou menos o mesmo nível de remuneração, de realização que eu tenho onde eu estou hoje. Então, eu preciso ser empregável mais do que ter um emprego, tá? Interessante isso, hein? Exatamente, né? É o pensamento que a gente precisa ter sempre como profissional. Um outro ponto que acontece muito no meio de carreira, achar que a grama do vizinho é mais verde sem investigar realmente antes. Então, aquelas propostas muito maravilhosas que a gente às vezes recebe e que nem sempre são realmente aquilo que elas aparentam ser. Investigar antes. Não é para se estagnar, mas também não se iludir às vezes com propostas muito que brilham muito o olho e que a gente precisa saber se elas realmente são reais. Tá? Então, pessoas que às vezes se arrependem, poxa, eu estava super bem e apareceu algo que era muito maravilhoso, investigantes, para realmente saber se é. E se realmente for, vai. Né? Se é algo melhor para você, vai. E aí, um último ponto, no meio de carreira é muito comum a gente achar profissionais que se sentem infelizes com as suas carreiras ou com o seu trabalho e têm medo de mudar. Isso traz consequências desastrosas para a vida pessoal, para a saúde mental, para o trabalho. Então, é um adoecimento mental, físico, a corrosão de relacionamentos pessoais e profissionais.
existe queda de produtividade, existe queda na qualidade de entrega. Então, se você não está feliz com a sua carreira e com o seu trabalho, mude. Né? Tenha a coragem de começar a planejar essa mudança. Isso vale para quem está no serviço público? Polêmica, hein, Carol? Isso vale para todo mundo, Diego. Olha Né? aí. E quando a gente fala mudar, não necessariamente é você jogar tudo pro alto. Será que você não pode ir construindo uma segunda carreira? Teremos muitas carreiras durante a vida. E tem vários funcionários públicos, por exemplo, que eu conheço e que tem, aqui em Brasília isso é muito comum, e que são empreendedores. Tem um negócio, né? Às vezes ali ajudam num negócio na família, se envolve com outros projetos, dão aula. Existem outras carreiras agregadas àquela principal. Para pessoas mais maduras, estão lá na frente na carreira, deixar para depois o planejamento relacionado à aposentadoria ou à próxima carreira, já que a gente está falando de próxima carreira. Deixei para depois, não sei como é que eu vou fazer. Quando eu parar de trabalhar, não tenho uma outra fonte de renda. A gente precisa começar a planejar isso muito antes, tá? Não se engajar com coisas novas, com tendências, com as novas gerações por uma mera resistência. A gente tem essa tendência, né? De falar mal da geração seguinte. Porque na nossa geração não era assim. Né? Acha que sabe tudo, esse novinho. Esse novinho. E a gente entende que todas as gerações conseguem agregar. Nós precisamos quebrar essas resistências que a gente tem com as novas gerações, porque isso nos mantém longe do novo. E quando a gente está longe do novo, a gente começa se excluindo do mundo. E por último, cultivar a ideia de que você não consegue, de que você não dá conta, por exemplo, de um projeto novo, de empreender. Eu tenho mais de 50, mais de 60. Gente, dá sim, tá no auge cognitivo ali nos 50 anos. Empresas como Nestlé, IBM, McDonald's, KFC foram fundadas por empreendedores com 50, 60 anos. E existe uma pesquisa chamada Empreendedores 50 Mais, o Futuro do Brasil, de uma consultoria chamada Empreendabilidade, que eles colocam que os profissionais maduros, acima de 50 anos, têm mais chance de sucesso na abertura de um negócio. E faz todo sentido. Você já tem uma bagagem grande, né? Já errou muito, já que a gente está falando de erros hoje, né? Exato, já aprendeu muito com os erros. Muito bom. E, Carol, deve ter gente, com certeza, agora se identificando com alguns desses erros que a gente citou, e ninguém quer errar. Em regra, ninguém erra de propósito, é que acontece. Agora, como que faz, ou como que a gente pode fazer para lidar com esses erros na carreira, não parar neles, né, e pensar, caramba, eu não faço nada certo, olha o que eu já fiz de errado, minha carreira está condenada. Não, calma, né? Tem um jeito da gente lidar com isso e seguir em frente. Tem sim, tem sim. Primeiro que se arrepender faz parte de ser humano. Quem fala, eu não me arrependo de nada. Opa, então temos algo errado. A gente precisa fazer essa retrospectiva. Faz parte e a gente aprende com isso, a gente aprende com os erros. A gente sempre pode recomeçar, pode reconstruir, escolher outros caminhos, outras rotas. Imagina que a sua vida profissional, ela é tipo Waze, assim. Você vai ter congestionamento, vai ter acidente, vai ter buraco na pista, pode demorar mais, mas existem caminhos possíveis, rotas alternativas. A gente precisa se preparar para seguir em frente, recomeçar, tomar as decisões e colocar a mão na massa. E aí, nessas buscas para o programa de hoje, eu vou recomendar uma leitura. É um livro que ele não tem tradução para o português ainda, mas chama The Power of Regret. Né, o poder do arrependimento. Você olhar para trás e saber que você consegue ir mais além, olhando também para o seu passado, para onde você errou. Então, vale a pena. E eu queria deixar aqui 5 dicas finais sobre ótimo. Erros que a gente costuma cometer em qualquer momento de carreira e que a gente precisa cuidar para que a gente não cometa. Vale para todo mundo, então. Para todo mundo. Começo de carreira, meio de carreira, profissionais mais maduros. Mas, primeiro, colocar o dinheiro sempre em primeiro lugar. Muitas vezes as pessoas se iludem com promessas, como eu disse, maravilhosas de projetos, retorno financeiro, e não se aprofundam e acabam se frustrando muito por conta do clima da empresa, do nível de autonomia que não tem, a velocidade das decisões. Então, estar atento a isso. Remuneração é importante, muito. Mas a gente precisa saber o que nos move, quais são nossas motivações além dessa. Que às vezes cega, né, Carol? Cega. Eu já convivi com profissionais que focaram tanto no dinheiro que estavam esquecendo de trabalhar. Então, assim, vamos lá, e aí? Você não vai fazer o que tem que ser feito? Vai ficar pensando no salário, na comissão, no que vai ter que chegar? E o que você vai fazer para isso, né? E isso é focar, planejar para que isso seja uma consequência excelente, boa, né, com vários resultados. Mas a gente precisa entender que existem outros aspectos, tá? Inclusive a geração Z, a mais nova aí no mercado, ela tá bem antenada em relação a isso. Dinheiro não é tudo para ela, tá?
Um outro ponto, gente, que vem sendo muito comum ultimamente, a gente está passando por mudanças estruturais ligadas a como o trabalho é visto e a importância dele na escala das prioridades das pessoas, mas vem acontecendo muito de se ignorar um recrutador, né? Marcar, por exemplo, uma entrevista e não aparecer. Agendar um momento e deixar a pessoa esperando, não dar nenhum retorno. Isso vale para todas as gerações, tá? Não está acontecendo só com a geração Z, Mas não. as pessoas realmente fazem isso? Muito. Isso está muito comum. E eu vou dizer para você que no pós-pandemia, isso devem ter recrutadores me escutando aqui. Isso está sendo muito comum. Caramba, Que tipo, loucura. não vou. Marquei, não vou. Não aparece, né? E, gente, lembrar Que que coisa. você pode até não estar interessado agora na oportunidade, mas do outro lado tem um olheiro. Tem uma pessoa que futuramente pode ou não te considerar para uma oportunidade que faça sentido para você. Então, é uma construção de marca pessoal e profissional também, tá? Deixar de se atualizar, de estudar, de ler, né, não ficar antenado com as tendências, as práticas de mercado, o que a gente chama de lifelong learning. Isso vale para desde que a gente começa a estudar até o final da nossa vida. Não para, a gente não para esse ciclo. Queimar pontes. O que a gente chama de queimar pontes? É a gente cultivar a inimizade, deixar a empresa e os colegas na mão, sair mal de um local de trabalho. Por quê? Ali são pessoas que podem te abrir portas futuramente. Então, a gente não deve seguir por essa linha. A gente deve trabalhar e se planejar, trabalhar muitas vezes inteligência emocional, às vezes o cenário não é favorável, mas como eu vou trabalhar primeiramente para que a minha marca profissional seja preservada? É uma estratégia para você, né? É uma estratégia para que você esteja bem posicionado. A gente não está falando do outro, não é ser bonzinho com o outro. É você trabalhar a sua marca profissional e deixar essa marca para quem teve contato com você até o momento. E por fim, e não menos importante, porque é extremamente estratégico, parar de fazer networking. Eu tive muitos contatos com o pessoal da faculdade, na época que eu estava estudando. Aí depois disso, assim, o meu mundinho é só esse aqui. É só os meus colegas da minha área. Já conheço muita gente, né, Ariane? Não quero conhecer mais ninguém. Me cansei. Já tô bom aqui de relação Minha social. bateria social já acabou, né? Gente, parar de fazer networking também é uma pedra que a gente coloca no nosso caminho profissional. Networking é algo que tem que nos acompanhar a vida toda. Pessoas nos abrem portas a todo momento. Então, é importantíssimo deixar essas 5 últimas dicas aqui para vocês. Muito boa, como sempre, a conversa de hoje. Carol, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, Caroline Borges, sempre com a gente aqui às quintas-feiras no Empreende Brasília. Obrigada por hoje, Carol. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Um grande abraço.